Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ACBIG CDL Cast. Estamos começando o nosso Café com Personalidades. Nesse mês de março, a gente está convidando mulheres empreendedoras, empresárias aqui de Biguaçu. E hoje eu confesso para vocês que meu coração está quentinho de receber ela aqui. Ela é incrível, eu acompanho ela nas redes sociais. O esposo dela é vice-presidente aqui na associação. Ela é uma mulher de fé. Ela é linda, ela é inteligente, ela é uma mãezona, uma super esposa, e ela é uma pessoa que, quando eu vejo nas redes sociais, eu gosto e eu gostaria de estar perto, de estar conversando, de estar próximo dela, porque ela transmite uma fé, uma pessoa, ser uma pessoa assim iluminada, uma pessoa que acolhe e uma super profissional. Nós vamos receber hoje a Gisele Carvalho, da Destaque Imóveis. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, Ju, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, tanta honra, tanto elogio, né? Coisa E é boa. verdade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder representar as mulheres aqui da nossa É verdade. região, empreendedoras, mães, enfim, né? E que batalha, né, Gi? É, Porque não é fácil, né? é verdade, Eu digo que ser mulher não é fácil, porque a gente se cobra muito também, é né? Às verdade, vezes a gente faz ser mais pesado do que merecia, né? é Do que verdade. deve ser, porque às vezes a gente quer ser aquela mulher que as nossas mães foram, mas a gente quer ser mulher atual com as mesmas responsabilidades. Isso é pesado às vezes, né? Lembrando ainda, que carregando isso tudo com leveza e elegância, né? Exato. Aí de leveza e elegância, a Gisele vai falar pra gente muito bem, porque ela é linda. Ai, obrigada, Mari. Muito É. obrigada por estar aqui e pela oportunidade. Estou muito feliz. Que bom, Gi. Então, agora a Gi vai contar pra gente um pouquinho de como é que a Gi começou. Como é que foi lá atrás? A Gisele já sonhava em ter uma imobiliária junto com o esposo, empreender junto, que também é outro desafio, né, Gi? É verdade. Na verdade, eu sempre empreendi, né? Hum. Nunca trabalhei assim para outra empresa, né? Aham. A minha jornada iniciou lá em Blumenau. Fiz vários cursos lá com alguns pintores renomados lá da região. Eu era bem novinha. A minha mãe me incentivou muito, né? O incentivo foi tanto que o meu padrasto abriu uma molduraria e começou a Ah, que trabalhar legal. nessa área também. Abrimos um ateliê, comecei a dar aula de pintura. Nesse meio tempo, nos mudamos para Biguaçu. Quando eu me mudei para Biguaçu, eu tinha 17 anos, onde meses depois eu conheci o amor da minha vida, que foi o Ah. David. E graças a Deus, assim, Biguaçu nos abraçou, sabe? Ai, que bom. E aqui eu pude conhecer muitas pessoas, fizemos muitas amizades. O meu ateliê, graças a Deus, assim, era um sucesso. E eu tinha alunas, a maioria das minhas alunas que eu falo que são as minhas amigas, eram tudo acima de 50 anos. Ai, que legal. Então, na época, eu tinha 17 para 18 anos, e posso dizer que eu vivi várias vidas, várias experiências num pequeno tempo, sabe? Aham. Porque eram mulheres ali que eram viúvas, outras que perderam filhos, cada uma carregava sua dor, porque na arte a gente aprende muito a lidar com a depressão, né? Ela ajuda muito para isso. Então, o ateliê era muito focado nisso. Então, ali já começou a ter uma perspectiva que no trabalho existe sim propósito, né? Um propósito de ajudar vidas, intermediar pessoas, ajudar a sarar feridas, né? E o ateliê, ele foi assim uma experiência muito incrível para mim. Eu dei 10 anos aula de pintura. Olha só, gente, sabe que eu já ouvi falar isso, né? Muita gente, tá? Tem De verdade, as bastante pessoas aluna falando, ai, aqui. menina, nossa, ela pinta muito bem. Eu digo, sério, a primeira vez que falaram pra mim, eu disse, sério, eu não consegui imaginar a Gi pintando, Ai, eu amo, dando menina. aula de pintura. Aí depois até o David falou que eu disse, não, aí outras pessoas falaram, inclusive eu já vi até foto de quadro teu. Eu disse, nossa, que legal, né? E como a gente às vezes vê as pessoas e não enxerga os talentos que elas têm, né? Igual pessoas que tocam instrumento, eu sou fascinada, tá? Pessoa que toca instrumento, que sabe fazer uma pintura, eu não tenho muita destreza para pintura. Eu acho, né? Acho que tudo é prática também. A Eu gente tem acho que que deixar falta uma desenvolver. professora boa na tua É, vida que tu é, consegue. Ah, é bom, é terapêutico. é, né? E até há pouco tempo me encontrei com as minhas alunas, assim, Ai, a que legal. gente fez um almoço juntas. Algumas nesse meio tempo já partiram, Olha. né? Então, como eu falei, algumas já tinham idade, né? Hum.
mas foi uma experiência, assim, incrível, amadureci demais. Então, não tinha como eu ser criança ou querendo ser jovem adolescente, não tinha. É. Porque era muita história e eu vivia aquilo ali com elas. Todos os dias eu dava aula, então eu atendia, aqui no ateliê de Biguaçu, eu atendia o pessoal de Governador Celso Ramos, Antônio Carlos e Barreiros. Eles vinham até o ateliê e isso aí a gente trabalhou durante muitos anos. Eu e minha mãe, ela vendia o material, né? E tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, assim. Foi Nossa, que muito bom. legal. E eu não sei, certamente pra ti também, né, Gi? Eu também fui uma menina que eu sempre andava com pessoas mais velhas. E como isso traz maturidade pra gente, como a gente Muita. consegue enxergar na frente algumas coisas que a gente até passa, mas eu acho que num curto espaço de tempo, né? Para a vida mesmo, em várias situações, eu digo, de ver a experiência de pessoas mais velhas do que a gente, às vezes elas me dizem, não, não te apega a isso, porque É, isso exato, passa e é é, tão bom, é né? muito bom, é muito bom, Eu digo que todo mundo deveria ter essa experiência, eu acho isso muito é legal. muito bom. Embora hoje a gente é cinquentinha de quando a gente tinha 17. Então. Mas eu tô com a minha turminha lá, idosa, que É, eu amo elas, amo, beijinho a todas. que legal. São muito importantes para mim. Meu Deus, eu tenho uma gratidão, assim, a elas. E eu creio, assim, sabe, Ju, que a gratidão, ela te leva a lugares extraordinários, Ah, sabe? com certeza. E até quando eu fechei o ateliê, eu já tinha ganho a Alice e o David, a gente já tinha aberto a imobiliária. Fui tocando o ateliê porque a imobiliária ainda não supria as necessidades da casa, a gente era muito novinho. O David tinha que botar óculos para aparentar um pouco mais velho. Que legal. Só um trabalhinho, aham. Então, daí eu fiquei meio período no ateliê, meio período na imobiliária, né? Vendo também que o David precisava da minha ajuda. Hum, Dei o prazo para minha mãe de 1 ano para ela conseguir outras pessoas para poder continuar o ateliê. E comecei a dar aula só de manhã. olha só que desafio. Elas foram tudo para de manhã. Foi assim, foi um período difícil, sofri bastante, assim, porque realmente eu amava o que eu fazia, Uhum. mas eu precisava continuar a minha vida ao lado do meu esposo, né? A gente sempre fala lá em casa que nenhum está à frente, nenhum fica atrás, a gente anda lado a lado, Que legal. né? Então, abracei essa causa com ele, vamos trabalhar e lá se vão 19 anos de destaque imóveis. Ai, que legal. E assim, né, Gi, e hoje, porque hoje eu vou dizer assim, não é que é fácil, mas se vocês forem pegar o início de vocês para agora, é muito mais fácil, porque hoje a rede social ajuda muito. E Sim. naquela época não tinha. Nossa, Para quem nossa. queria empreender no mundo dos imóveis naquela época, o corretor realmente tinha que ser, pensa, o David novinho. Qual credibilidade que passava? As pessoas não É tinham essa difícil. segurança, Sim, sim, sim. né? E na época, assim, a gente também sempre trabalhou com financiamento, né? Uhum. Então, sempre teve pessoas que precisavam de financiamento imobiliário. Na época, quem fazia as entrevistas de financiamento era a própria imobiliária. Olha só. Então, eu sentava com o cliente, fazia toda a análise dele, tinha que fazer até uma análise psicológica, era uma coisa de louco, E assim. que responsabilidade? Muita, muita. Então, o cliente virava as costas, saía, fechava a imobiliária, a Gi virava faxineira também da imobiliária. É. Então, nunca teve, vou contratar para isso, para aquilo. A gente sabia que tinha que meter a cara, correr atrás para poder dar certo, né? E Uhum. foi muito difícil, o começo foi muito difícil, não é fácil. A gente tinha a Alice, que também era um bebê na época. Quando a gente abriu a imobiliária, a Alice tinha 3 meses. Olha só. Então, era uma responsabilidade muito grande, tinha que dar certo, né? Então, a gente focou e muito trabalho. Trabalho até hoje, É, né? muito trabalho. Porque daí, tipo, é o que a gente falou, crescer também dá trabalho, né, Dá. Gi? Porque o ser pequenininho, tu não vai ficar estagnado naquilo ali. No mundo de hoje também a gente quer, né, alcançar, voar, voos mais altos e tentar ser diferente, né? E as pessoas às vezes acham assim, olha pra gente, ah, não, ali já tá tudo tranquilo, já tá tudo Não, redondo. nossa, meu Deus. Então, tem os perrengues do dia a dia. Os funcionários vão para casa descansar final de semana, mas a gente é batalha. É, Sempre, né? sempre planejando o que que nós vamos fazer, estudando. Bom que o meu sócio está do meu lado sempre, né? É. Se Então, tiver um insight no meio da. Acorda, tem uma coisa pra te contar. por aí, por aí. Então, assim, e a gente se dá muito bem, né? Que Graças a bom. Deus. E, mas eu sempre falo também, Ju, que empreender é saber servir, sabe? Uhum. E servir com excelência. Não é servir pela metade.
Até mesmo quando a gente contrata um funcionário, seja ou faz a parceria ali com o corretor, eu tenho que estar disposta a servir. Eu não posso pensar que eu sendo a dona irão me servir, não. Porque daí vem o exemplo de Jesus e por isso que eu carrego assim comigo, porque a Bíblia para mim é o caminho de tudo, do sucesso, tanto na família, tanto no trabalho, porque o menor de todo, o maior de todos serviu, É verdade. né? Então quem somos nós? Então, se eu vou fazer um almoço para minha galera lá, eu quero fazer do melhor. Quero entregar o melhor que eu posso para eles naquele momento, sabe? Se a gente vai fazer um planejamento de vendas, a gente quer fazer o melhor. Quando eles vão ofertar ao cliente, a gente quer que eles estejam é, bem instruídos para estar atendendo aquele cliente, porque eles também estão levando o nome da Destaque. Então, o David faz muito treinamento com a equipe. Ele é um gestor que ele não retém. E isso é muito importante, você não reter informações importantes. Mas ele serve, ele entrega, né, o melhor. Ele cuida da parte de vendas, eu cuido da parte de locação, da gestão da locação. E tem sido uma parceria que tem dado muito certo, graças a Deus. Mas é sempre na humildade, no servir com excelência, entender para atender. Que legal. E é perceptível isso, Gi. A gente percebe isso quando a gente acompanha nas redes sociais da Destaque ali, o próprio contato que o David estar aqui na associação, a gente tem bastante contato, a gente vê essa preocupação, essa essência de vocês e um diferencial das mulheres tomando corpo na Destaque Imóveis, assim, sendo acolhidas e trabalhando ali com vocês. Como é que tá sendo tá mesclando bastante o time do masculino Tá? para ficar bem unissex, como é que tá isso aí? Para te ter uma noção do crescimento, não vou falar só dentro da imobiliária, mas do mercado imobiliário para as mulheres, sabe? Eu estava vendo lá no que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis no ano passado, porque existem quem tem o Cresci ativo e quem não tem. Então, eu vou me Sim. basear nos ativos, os que Uhum. estão atuando no momento. Teve um crescimento alto e hoje são 33% de mulheres que Olha só. trabalham no mercado imobiliário. Isso aí antes era longe. Na época, quando eu comecei em 2007, quase não tinha, não via mulheres Sim, era um corretoras. mercado bem Bem masculino, masculino. bem Uhum. masculino. Mas eu sempre dizia para o David assim, ó, é, eu gosto do atendimento feminino porque parece que ele traz mais leveza, traz transparência. Então tem gente que Uhum. gosta de ser atendido por mulher, né? Nós temos lá corretores super competentes, Sim, maravilhosos, sim, né? com Mas certeza. para te ter uma noção, dentro da imobiliária hoje, da parte de corretagem, nós temos 60% mulheres. Olha só, Isso é um grande avanço. que legal. E até em algumas das contratações ali são mães com filhos pequenos. Teve um caso em especial que eu carrego no meu coração. Ela estava saindo da maternidade, não digo de ganhar o neném, Sim. mas ainda com um pequenininho dentro de Uhum. casa. E a mulher, ela passa por muitas fases, né? Então, assim, ela estava naquela fase que ela precisava se reencontrar novamente no mercado. Mas quase ninguém abre as portas É para quem é verdade. mãe, quem tem filho pequeno, né? Acha que vai dar trabalho, vai faltar, enfim. E ali a gente leva muito ao contrário, né? A gente leva para oportunidade, dá oportunidade para quem realmente quer. E elas queriam, Que legal. né? Então, assim, ela veio e ela está crescendo de uma forma maravilhosa. E eu nunca me esqueço, uma das reuniões, ela entrou na sala lá, eu estava com o David, né? Ele olhou para ela e ele disse assim: eu sei que tu estás com o teu coração apertado, porque eu também sou pai, a Gia é mãe, mas então coloca ele na escolinha meio período e inicia meio período comigo. E quando tu se achar segura, vem o período integral. Então não foi por pressão, não foi por insistência nossa, Que foi por legal. opção dela.
E acolhimento. O tempo certo, o acolhimento exato. Uhum. E hoje ele vai para a escolinha, ele já está Uhum. maiorzinho, mas nós passamos toda essa fase com ela. Então, o apoio também do mercado é importante para as Com mulheres. certeza. E com certeza, se ela pode ter a melhor proposta que puder aparecer para ela. Eu acredito, né? Como a gente fala de gratidão, eu Sim. duvido que a pessoa vai olhar, só olhar para frente e não vai olhar para trás. Eu não acredito nisso, porque assim, não, eu trabalhei sete anos no Walmart, né? Uma multinacional. Era totalmente diferente. Hoje eu trabalho na associação e a gente tem muitas empresas, conheço, né? Hoje, Aham. graças a Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer vários empresários e vários tipos de empresários. E eu posso dizer que, assim, a empresa que ela é acolhedora, é difícil o funcionário querer sair, É querer largar. verdade, Ela não vai é largar por verdade, qualquer coisa, é sabe? verdade. E infelizmente, eu acho, né, que ainda é difícil isso, Gi, mas eu acho que toda empresa deveria de ser acolhedora. É. Não, na tua empresa tem meta, na tua empresa tem Claro, claro. responsabilidade, e não estou dizendo que a empresa tem que ser pai e mãe de funcionário, Não, 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 não. mas ser acolhedora, porque assim, ó, tem momentos que tu não tá bem, Exato. né? Tem momentos que tu não tá bem. Porque não tá bem vai ficar em casa? Não, não é ficar em casa, mas tu entender que naquele dia, de repente, a produtividade dela não vai ser tão boa assim, da pessoa não vai ser tão boa assim, mas que no outro dia ela vai chegar melhor, porque ela vai chegar em casa e dizer, putz, eu não tô bem, mas eu tenho que melhorar porque eles são tão bons pra mim e eu tenho que passar por cima disso. Uhum, mas é Né? bem Eu assim. preciso ter essa entrega. E eu acho isso muito importante. E, de repente, o lado feminino também traz mais isso, de repente, Sim, né? sim, É sim. mais emoção. O homem, ele é mais razão, Isso, isso. né? E tem que unir os dois, né? Exato. Porque assim, ó, eu vejo que um funcionário ele é produtivo a partir do momento também que que você consegue expressar para ele o como ele é importante para ti, né? Uhum. E eu sempre falo, às vezes não é que nós contratamos errado, é que às vezes o empreendedor ele quer dar funções no qual aquela pessoa não é boa para fazer aquilo, porque todo mundo é bom, Ju. É verdade. Todo mundo tem suas qualidades. Só que basta nós entendermos o que eu posso explorar de melhor nessa pessoa, porque ela vai ter coisa boa. Com certeza que vai. É verdade. E eu vou botar ela a trabalhar nesse campo dentro da minha empresa e ela vai se sentir mais feliz, mais produtiva, ela vai agregar mais à minha empresa, né? E um funcionário feliz Com certeza é ele te entrega importante, né? muito. Com Aham. certeza. Com certeza, é isso que eu digo. E às vezes não tem isso. Agora, por exemplo, as pessoas estão falando muito sobre a NR1 que veio e tal. É mais ou menos isso. É esse acolhimento. Não que a empresa vai ter que fazer, mas ela vai, de repente, ter esse tato, sabe? De saber, será que esse trabalho, será que essa função que ela está exercendo não está adoecendo ela? Exato. Às vezes ela é uma pessoa muito boa, igual muitas vezes acontece, isso acontece, é natural, quer ver em rede de supermercado, como eu já trabalhei. Às vezes tu tens uma pessoa que ela é muito boa no caixa. Aí tu vai lá e tira ela para ser fiscal de caixa, mas de repente ali ela não Não, dá não, certo. não vai fluir. De repente para encarregado não vai dar certo, Hum, porque não é o perfil, uhum. sabe? Ou não preparou direito, porque infelizmente também no mercado de trabalho hoje as pessoas às vezes acabam não tendo muita opção, então acaba confiando naquele, não, ele é muito bom nisso aqui, eu vou colocar lá, só que naquilo ali a pessoa não é. Uhum, Né, então acaba uhum. perdendo um bom funcionário ali onde ele estava exercendo bem, não que não vai dar oportunidade de crescimento, tem que dar, né. Eu acho que dentro da empresa a gente tem que olhar as ovelhinhas da gente e tentar dar Sim, oportunidade para quem já está ali dentro, mas realmente identificar se o perfil da pessoa vai ser aquele ali ou não, sim, né, até sim, para não acabar prejudicando, né. exato. Eu vi no Instagram esse final de semana, acho que foi esse final de semana, uma hamburgueria, um estabelecimento se não me falha a memória, em Santo Amaro, que não abriu o final de semana porque não tinha funcionário para trabalhar, os funcionários faltaram, Meu vários Deus. funcionários faltaram e acabaram não conseguindo. Então, assim, a mão de obra a gente sabe que tá difícil hoje, tá Uhum. bem, não é tão fácil assim tu selecionar a pessoa para colocar, até porque tem, principalmente de vocês, né, Gi? Não é só contratar, é toda uma capacitação, todo um É um treinamento que investimento tu que a gente precisa faz. fazer. E como que é isso, Ai, não é fácil. né? Porque daí tu Primeiro pensa, passo a pessoa tem que querer, né? E querer muito, né? Ser insistente naquilo que quer, é, foco, né? E a capacitação a gente vai entregando, mas a pessoa realmente tem que querer muito, uhum. né? Estar preparada para desafios. Para os corretores, eu falo que viver de venda não é fácil, né? Então tem que ser muito resiliente. O David trabalha muito sobre isso, né? Sobre a cabeça deles, o emocional deles, tem que estar bem,
para poder atender. Porque assim, João, eu vejo que o mundo ele já está tão doente emocionalmente, a gente olha pelos clientes emocionalmente feridos, às vezes chega com grosseria, e tu não tem nada a ver com a história, mas o que que adianta você ser ríspido com quem já está sendo ríspido contigo? Não. É o que eu falo principalmente com atendente de locação, a turma da locação, que a locação ela tem uma demanda bem maior, né? De problemas, vamos dizer. E eu sempre falo para eles, ó, vocês são a solução aqui dentro, né? As pessoas estão feridas e muitas vezes as pessoas vêm num tom que tu não tem nada a ver. Daí eu falo para eles, respirem fundos. Eu vou dar posso dar um exemplo? Um Pode. exemplo bem rapidinho. Eu vou aceitar um cafezinho, Ju. Daqui a pouco. Teve um caso na locação que eles estavam atendendo, fecharam um contrato, a moça assinou o contrato, tudo certo, era para entregar a Tomou com chave. açúcar? Não, só assim, obrigada. Era para entregar a chave, vou dar um exemplo aqui, dia 23. E a moça, depois de assinar, insistiu que precisava da chave do dia 19. Então, não tem como, porque tinha a vistoria a ser finalizada, tinha que ser feito faxina para poder entregar para ela. E ela, mais assim, super grosseira com os funcionários, e que não, e eu vou aí, vocês vão ver só, enfim. Teve esse episódio todo, eles, Gi, ela vai vir para cá e ela, pelo jeito, quer brigar, o que que a gente vai fazer? Eu disse, não, calma, vamos lá. Quando ela chegou, fui lá na frente, ela não deixava nem eu falar, extremamente nervosa. Nervosa, nervosa. Deixei ela despejar tudo que ela queria despejar. Eu olhei bem para ela e eu disse assim: eu sei que tu estás com problema. Eu também sou mãe. Eu também trabalho aqui. Eu também sou esposa. E tem um mundo que a gente carrega nas costas, mas você está atacando pedra nas pessoas erradas. Eu posso te dar um abraço? Oh, Menina, ela desabou, Ju, ela chorou tanto, tanto. Sabes o que que ela me disse? Eu só precisava desse abraço. olha só. Eu falei para ela, eu quero que tu entenda que aqui a gente não foca, o dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Então, primeiro nós atendemos as pessoas, a gente quer entender as pessoas e, por consequência, vai vir o nosso salário. Mas, se tu não tiveres mais interesse, a gente pode finalizar por aqui. Não tem problema nenhum. Não, mas é o meu sonho morar nesse residencial, eu quero, é porque realmente eu não estou bem, e tal, 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 e tal, tal, tal. Resumindo, isso era começo da tarde, chegou 7 horas da noite, ela mandou o WhatsApp com foto do filho, a gente se tornou grandes amigas. Ai, que legal. Porque o que que ela precisava? De um abraço. O acolhimento. Alguém que entendesse que aquela irritabilidade dela é porque ela estava de saco cheio de tudo. Ela estava carregando muita coisa nas costas. E uma delas era o fechamento para a mudança, a pessoa lá estava botando pressão. E nós, como estamos lá no outro lado atendendo, a gente tem que ter essa sensibilidade. Porque se eu for no mesmo nível, não vai dar certo. Pensa? Exatamente. Teria perdido de repente um contrato e sairia e é uma coisa ruim, né, Gi? E depois assim, pensa para quantas pessoas ela vai relatar isso e o quanto vai trazer de quantas pessoas vão ouvir tão bem da imobiliária de vocês, né? Agora tu pensa o negativo disso. Com certeza, se ela vai falar para 15 pessoas bem, ela falaria para 50 mal. De certeza absoluta, porque isso é pesquisa feita já mesmo, isso é Sim, sim, fatos, né? sim. De que as pessoas falam muito mais mal do que Do que bem. bem. Ai, que Então, horror, né? mas é porque, por quê? Porque é na tua dor, Sim. a pessoa vem na tua dor. E aí tu te sente ofendida, tu te sente magoada, é igual a gente quando a gente fala de verdade, né? Um irmão meu, ele fala isso, e uma vez ele me falou isso e isso ficou pra minha vida. Que a verdade tem três lados. Tem a minha verdade, a tua verdade e a verdade. Porque é normal quando a gente tá magoada a gente puxar pro lado da gente. Ô, Ju, e tu imagina agora um travesseiro de pena. Tu chacoalha esse travesseiro de pena, a pena vai voar, e depois que tu falou, É, não vai voltar mais. Palavras exatamente. não voltam, as penas não vão voltar por completo. Então a gente tem que cuidar. É verdade.
Então, isso que eu digo, porque assim, às vezes é tão. E é natural quando a gente tá com uma dor, uma situação mal resolvida e a gente acaba descontando na pessoa errada, né? Mas nem todo mundo tem essa acolhida. Não, mas tem que cuidar, assim, principalmente, por isso, assim, que os empresários têm que investir muito nos seus funcionários, fazer com que eles trabalhem felizes, deixar isso bem claro dentro da cultura da empresa. Lá na empresa, eh, antes da contratação, eu já passo um vídeo falando como é a cultura da Destaque. E coisas óbvias têm que ser falada. Uhum. E eu falo sim, olha só, o bom dia tem que ser dado aqui dentro, o boa tarde e o bom descanso. Sempre que alguém vai embora, bom descanso, bom dia, sempre. Porque pequenas atitudes fazem a diferença no local, Com certeza. né? Então, eu estou te falando isso porque são 19 anos de Uhum. trajetória e já passamos por algumas situações e a gente aprende na dor. É. Né? Então, já tive sim funcionários desagradáveis, mal-humorados, tinha funcionária que durante uma semana não funcionava, sabe? Era terrível. Então, assim, a experiência que você vai passando, você vai aprendendo. E eu também dei mais importância ainda sobre essa educação, essa cultura do bom humor, da educação, da compaixão, da empatia ao próximo, principalmente depois da morte da minha mãe, né? Porque foi um fato muito marcante lá na nossa casa. Minha mãe faleceu conosco, né? Foi uma época muito difícil e eu pude perceber que a alegria ela está nos pequenos detalhes, que É. pode ser num bom dia. Né? Às vezes, uma pessoa ela vem passando uma fase tão difícil, mas ao te encontrar uma palavra que tu vai liberar para ela, aquilo ali vai fazer toda a diferença na jornada dela, né? Então, eu creio que devemos ser saleiros, não dentro do saleiro, mas fora, Uhum. É verdade. né? Sabe que tu falou isso, tu contando isso, me veio um episódio na cabeça. Acho que foi 2015, 2016, acho que foi. 2016, 2015, sei lá. Eu fiz um exame de mamografia, sempre tive nódulos e tinha que acompanhar. E eu não sei por que cargas d'água eu fui fazer um exame e o exame deu alterado. E tu sabe aquela coisa de conversar? Conversa aqui. No trabalho eu falei de que tinha dado, daí a menina falou assim: ah, Birrades é câncer. Aí eu disse, sério? Aí ela assim, mas aí na minha cabeça eu também não parei para pesquisar. Não fui pesquisar, não sei por quê. Olha só, a gente tem a tecnologia na mão e não fui pesquisar, não pesquisei. Por um lado até é bom, né, Ju? Aí ela vem assim, aí ela falou assim, sei que tem, é um, dois, três, é por escala, zero, um, dois, três. Só que ela falou isso e a gente ficou conversando, tá, tudo bem. E quando eu fui pegar meu resultado do exame, que a médica pediu pra repetir, que a gente já fica nervosa, já fica meio tensa, né? Opa, pedi pra Sim. repetir o exame. E eu peguei e fui. Ah, eu chego no laboratório, é a senhora mesmo, aquela coisa, aquela atenção de sim, sou eu. Tá, peraí só um pouquinho, cadê a imagem? Não vi a imagem, meu Deus, começou a me dar aflição, isso lá no Bahia Sul. Quando eu fui descer, eu tô te contando isso pra contar a situação. Eu só olhei, quando ele abriu assim, é a senhora mesmo, eu só fui olhar Birrades 3. Eu digo, meu Deus, já desci Eu não, não desesperada. sabia nem o que era Não pirraça. sabia nem o que que era, mas ela falou 0, 1, 2, 3. Eu digo, pronto, é o máximo. A ignorância da pessoa, né? Saí correndo. Meu E Deus. sabe, eu não, sabe assim, tu só pensar assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? E meu filho, e tu descer assim, mas eu tava, sabe quando tá totalmente aérea? E eu lembro que quando eu fui entrar no elevador, eu esbarrei na mulher, e a mulher me xingou. Aí eu fui embora, daí eu cheguei no carro chorando, entreguei pro meu marido, ele, calma, calma, daí depois quando chegar em casa a gente vai olhar o exame, isso que tava, deu tudo bem, nem era nada daquilo, e depois eu repeti o exame, voltou, tá tudo normal, não era nada, mas aí, olha a situação, eu esbarrei nela, sem querer, ela me xingou, ela não sabia o que eu tava passando naquele momento. É, é, Aí dali pra cá eu trouxe isso pra minha vida. Eu não sei quando a pessoa tá me xingando, se ela não tá passando por é alguma verdade. situação. Se de repente ela esbarrou em mim, mas ela também pode estar desnorteada, porque eu vou xingar ela, porque eu já passei por isso. Exatamente. Então, às vezes, a gente se colocar no lugar do outro e É, entender que o faz dia toda a dele, de repente, diferença. não tá tão bem. E assim, né, Ju, não é só no empreender, né? Isso aí é 24 horas. Sim. É na tua vida.
saber ser acolhedora, ser uma pessoa agradável, uma pessoa educada, isso é no dia a dia. É verdade, Falo que a elegância está nisso, é verdade. né? Por mais mulheres elegantes, né? É verdade. Hoje, como é que é a tua rotina hoje? Me conta um pouquinho da tua rotina, porque a gente vê assim nas redes sociais agir mãezona, agir profissional, agir mulher de fé. Como é que começa? Conta um dia teu pra gente, Meu como é que Deus, é? mãe. Ela é atleta também, Ai, sabia? É, Beli, ai, me descobri ela agora, é. tô amando. Aham. Tô apaixonada pelo Olha tênis. só. Tudo tem uma história, né? Posso contar rapidinho? Pode, claro que pode. Quando eu era menor, o meu sonho era fazer tênis, Olha. aprender. Daí, veio um professor lá no condomínio da minha amiga e falou que dava aula e tal. Cheguei em casa empolgadíssima. Mãe, eu achei um professor de tênis. Ela olhou para mim. Tu sabes que a mãe não tem condição, né, filha? Ai, eu murchei. Eu disse, não, mãe, tudo bem. Só que eu nunca fui de insistir, eu sempre fui compreensiva, Sim, assim, né? E fiquei com aquilo para mim, Ju. Então, assim, eu achava muito lindo, um esporte maravilhoso, sabe? Eu sempre admirei. E depois trabalho, tal, vida, casamento, filhos. Daí eu falo, né, que a gente esquece dos nossos sonhos, mas Deus não esquece dos nossos sonhos. é Tu verdade. acredita que foi no ano passado, o David chegou em casa, ele disse assim, Gi, porque a gente sempre gostou de jogar raquete na praia, brincar assim, ping-pong, e dava uma disputinha legal, né? Daí ele assim, Gi, inscrevi nós dois no tênis. Eu disse, o quê? No tênis? Mas ele nunca tinha falado nada pra mim. Daí eu assim, sério, David? Ele, sim, sério, já escrevi a gente ali e tal, em São José. Eu disse, meu Deus, ai que legal. Aí ele saiu e fui pro quarto, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, que pai maravilhoso que tu és. Tu me mima desse jeito, Olha só. porque eu tinha esquecido desse sonho, mas o Senhor não esqueceu. E eu pude reviver essa vontade que eu tinha aos meus 40 anos. Olha que legal. Então, assim, teve um campeonato agora, um campeonato regional, tá, no Lira, e eu tô me inscrevendo, né, amiga? Tô indo com a cara e com a coragem, tô aprendendo muito ainda, tem muito para aprender, mas eu consigo, assim, sentir a presença, assim, do Senhor, assim, em tudo, sabe? Eu jogando aquele momento, o céu, o sol, a oportunidade de estar ali, de respirar, de suar, de viver, de me movimentar, entende? Assim, é muita Que gratidão a legal. Deus por isso, assim, sabe? Por esse momento, por essa fase da minha vida, né? E o meu parceiro David também está bem apaixonado pelo tênis, Teve então, um dia que ele veio que ele disse: "Eu tenho um campeonato agora". aham, eu e ele estamos assim, E ele é né? bem competitivo, né. Meu Deus. Daí eu falo, não, eu quero fazer amizade em quadra. Ele disse, não, eu quero ganhar. Ele é, sabe, tu fala demais disso. Pois é, eu tenho que falar menos, é que eu gosto de fazer amizade. Ai, Eu acho muito legal. E assim, eu acho muito legal isso. Por que que eu te perguntei a tua rotina do dia? Porque assim, é legal, a gente percebe isso, sabe? Porque a gente vê e a gente sabe que muita gente, muita família, vou dizer assim, em rede social é propaganda de margarina, né, Gi? sim, sim, sim. Mas aí como a gente convive um pouco mais, tipo, sabe que é claro que não é perfeito, a gente sabe que todo relacionamento Sim, tem altos sim. e baixos, dá problema, mas assim, é muito legal, o David é muito paizão, muito amigão do filho, tu com a tua menina também, então assim, é uma família muito legal e eu acho muito legal a gente trazer essa essência para as pessoas, que eu acho que hoje em dia, como a gente conversou no início, o ser humano tá doente, e É, tá mesmo, tem muita gente doente, tem muita gente que acha que criar ou tratar bem o filho é só dar presente. não, E estar esses presente. momentos, gente, não tem preço quando a gente fala, quando o David fala que foi um story de vocês ou um videozinho que vocês mandaram pra cá do Dia dos Pais, que a gente fez uma homenagem, que a tua filha falou do café da Sim, manhã. Cara, foi. que legal! Por isso que eu falei, pedi para te falar um pouquinho de um dia de rotina, porque eu acho isso tão importante,
tão importante a gente viver a família. Lá em casa eu não faço isso no período da manhã. Meu filho não, nenhum dos dois tem hábito de tomar café da manhã. E também a gente já sai, eu já deixo um na escola, daí eu fico o dia inteiro aqui em Biguaçu, meu esposo pega ele na escola, dá almoço, e à tarde eles ficam, e à noite, daí sim, à noite é o nosso momento. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é largar minha bolsa, trocar de roupa e vou pra cozinha. Ali a gente fica ali, o pequeno faz a tarefa, aí a gente faz Momento alguma comida para família. fazer, para comer e tal, e depois a gente vai tomar banho, mas tudo junto, é à noite. Entendi. Sabe? Então a gente não abre mão disso. E eu acho isso muito legal. E eu acho que isso, quando as pessoas perguntam, ai, Ju, meu Deus, como assim 20 anos de casado? Cara, eu acho que o segredo é esse. Ai, É ter maravilhoso, momento né? de família, Tão bom. né? A gente saber que tem dia que o teu parceiro não tá tão bem e tu saber que tu também não adianta ficar perguntando porque, né? Não adianta. Sim, E sim. ele também, por outro lado, o dia que a gente não tá tão bem, também entender e às vezes só ser acolhedor, só dar um abraço é o que basta. Sabes o que eu acho que o mais importante de um relacionamento é a conversa, né? Aham. Assim, ó, se ficar guardando, e não é chegar e despejar um caminhão de Hum, reclamações, não é sobre isso. É ser compreensivo, mas ter conversa. É é. muito importante. E saber a hora de conversar, né, Gi? Eu Exato. já aprendi muito isso, porque assim, Saber, ai, muitas vezes a Alice, gente vai para a hora do embate e nessa hora não adianta. Não não, adianta, tem ah, que ser quando um tá sábio. alterado, não. Amiga, mas 20 anos de casada, a gente aprende É, até o momento, e o momento que nos favorece, é né? bem isso. Mas é porque é difícil e às vezes a gente tenta passar isso, né, para as pessoas dizer, não, mas na hora da raiva não fala. Ah, mas não dá, não consigo. É. A Alice tem 19 anos, então o Lucas tem 13, a Mana, eu falo que é o Mana e a Mana, né? A Mana tem 19. E a Mana fala assim: mãe, como tu consegue? Assim, filha, no momento certo, na hora certa. É, Eu não posso chegar despejando tudo que eu tô achando, e não é só porque eu tô achando que é o certo, exatamente. né? Ter isso também, né? Ter essa noção, né? Eh, Enfim, são duas cabeças a pensar É. diferente. Eu falo para ele assim: olha, cuidado, porque nós somos uma só carne, hein? Né? Então, o que tu fizer vai refletir em mim, o que eu fizer vai refletir em ti. Então, né, a gente tem bastante assim essa parceria, Uhum. sabe? E como tu falou, tem dias que às vezes tu não tá bem, ou o outro não tá bem. A gente tem costume, vou dar um exemplo assim, esses dias eu estava bem incomodada com uma situação bem difícil que aconteceu. E ele sentiu que daí tu sente no teu parceiro, né, que tá incomodado, enfim. Daí ele tinha pedido um negócio para mim, eu disse: "Olha, não dá para mim fazer isso aí nesse momento. Eu não tô com condição para isso. Desculpa até eu estar sendo mais ríspida contigo, mas é porque eu não tô bem". Então, assim, ó, diga que não tá bem. É, porque o outro não tem que adivinhar, né? Exatamente. Esse adivinha que dá os É. problemas. Não é porque tu é casada há 20, 30, 40 anos que tu vai sempre saber o que o outro tá pensando, Uhum. negativo. É, e às vezes também, né, Gi, e pensar assim, isso não só para o casamento, a gente tá falando de casamento, mas não é só sobre casamento. A gente pode trazer isso para a empresa e como a gente lida com o funcionário, né, Gi? Exatamente, Porque às vezes exatamente, a gente acha que o outro sabe o que a gente tá pensando, mas aí vem aquela de que o óbvio precisa ser dito. exato. Porque às vezes o que me incomoda não te incomoda, e para ele tá tudo bem, ele não vai saber se ele me incomodou com aquilo ali ou não, e E vice-versa. às vezes aquele ali tá te incomodando já há tempo, né? Exatamente. Então o diálogo é muito importante por isso. Sim, Isso em tudo. Na sim, vida pessoal, profissional, com filho, porque às vezes a gente não fala, mas acho que a pessoa tem que adivinhar. E a pessoa não vai adivinhar, de repente a pessoa não pensa como tu pensa, pensa diferente, e o que tá, ou de repente esse óculos aqui me incomoda, mas pra ti tá tudo bem, então se eu não falar, pra ti vai estar tudo bem. exato, Pra mim é que não tá, exato. né? Então isso é muito importante. Eu acho que a conversa, a transparência, a acolhida, o entendimento em todos os segmentos da vida da gente. Isso é muito É. importante, né, Gi? Uhum. E eu acho que, daí voltando no assunto de mulher, a mulher tem essa sensibilidade, sabe? Até num atendimento com cliente, É verdade. né? Tu entender, a gente sempre fala assim, quando tá atendendo um casal, olha nos olhos principalmente da mulher, né? Para que tu passe confiança para ela, que tu estás ali para atender, para entender, né? O que que aquela família precisa, quais são as necessidades daquele momento, para que eles possam confiar em ti, né? Não estou querendo dizer que é a mulher que manda, Sim, mas mas sabe que que eu já ela ouvi vai tomar isso? a decisão. Eu já ouvi isso de vendedores. Mas é. Que se a mulher compra a ideia, 80% da venda tá feita. Mas olha só, tu imagina para o homem ficar olhando no olho da mulher, não dá? Um É, corretor homem,
tu entende? A Ah, sensibilidade. sim. Então, assim, ó, a mulher focada na mulher, dá uma olhada para o marido, conversando, mas volta para ela, mostrando todo o respeito, né, todo o carinho ali pelas necessidades deles, né, e vai fluir. E que legal, né? Olha só, até o toque do que tu tá falando, olha só que interessante É, mesmo. Realmente, a o pessoa que tá ali respeito, né? trabalhando contigo tem que ter até esse feeling, olha só. Vai ficar o homem olhando pra mulher, daqui a pouco o cara vai dizer, tá dando em cima de ti, não sei. Exato, Porque tem, né? exato, é uma situação E como complicada. é bem isso mesmo, tipo, quando tu é atendido por corretor homem, mais ou menos isso, homem conversa mais com homem e, né, claro, conversa com a mulher Daí o também, marido mas diz, eu vou normalmente conversar com a minha esposa, depois ela... Daí ele volta a conversar novamente, é bem isso, que né? engraçado, né? E é por isso que eu digo, é tu conhecer também o teu público, né? O teu cliente, é bem E isso. outra coisa também, Ju, que eu acho que para os empreendedores, independente do ramo, é o pós-venda, né? Hum, Porque às vezes tu faz toda aquela publicidade, todo aquele atendimento, né? Um artista, né? E depois, é verdade. né? O depois é o que vai dizer, Hum. né? Se realmente tu és preocupado com o teu cliente, se tu valorizou ele, né? Por ter te escolhido, ter confiado no teu trabalho. Então a gente se preocupa muito com o pós. Que Né, para a legal. gente é muito importante o pós. Eu sempre converso com os corretores, a gente já tem como regra lá na imobiliária, né? A gente entrega presentes personalizados para os nossos clientes, entendendo a necessidade deles como é uma gratidão, mas assim, como é que eu posso te falar? A gente entrega um mimo personalizado, independente de pegamos casal homoafetivo, né? E mostrando respeito, entende? Por exemplo, assim, vou entregar lá, um exemplo, vou entregar a xícara com o nome das duas, né? Que a gente respeita, a gente entende elas como um casal, que é assim que elas nos passaram, e aquele momento está sendo especial para elas, e a Destaque Imóveis respeita e agradece a confiança nelas pelo nosso trabalho, Que legal, né? né? Então, pegamos também famílias com filho, colocamos também o nome do filho, porque cada cliente É ele é verdade. único, ele é especial, a necessidade deles é hoje e amanhã vai ser outra, É verdade. né? Passar isso que eles podem contar conosco sempre, né? E quantas vezes isso é meu Deus, é o primeiro, né? Primeiro imóvel, aquela a Ai, família tá, às sim. vezes, saindo de um aluguel, um sonho, Ju, e e às isso é vezes é o brincar com o único, sonho, às vezes, né? e às vezes, para muita família, é a única aquisição da É, vida, é verdade. entende? Então, assim, o profissional tem que estar preparado para atender. É, E a gente já pegou cliente extremamente frustrado com mentiras, entende? Porque tem gente que passa mentiras para poder efetuar uma venda. Isso é muito perigoso, é verdade. né? Então, a gente mostra isso para os nossos corretores, né? A responsabilidade que eles têm. Uhum. Não é só vender, É, né? Tem que entender. é verdade. E eu acho muito legal de vocês ali também, é o fato de não ficar, o corretor, ele entender o momento. E Sabe? Não é não aquela, não é para pressionar, vender na não, pressão, porque às não. vezes a pessoa faz a coisa na pressão e faz de cabeça quente, daqui a Faz pouco com o emocional. faz com e É, se arrepende porque em tudo, porque às vezes no calor da emoção tu acha que só mais R$ 500. Gente, mas não é só R$ 500 em um ano, é, é uma exato. vida. Sim, E se tu fica desempregado, então tem tudo isso que tu precisa avaliar e pensar porque tu tá mexendo com uma vida inteira, sim, sim, né? sim. Não é uma coisa que tu vai ali e parcela em 10 E vezes. assim, ó, hoje eu não trabalho mais na venda, fico só na locação. Uhum. Mas quando eu e David a gente iniciou, eu vendi muitos imóveis também, trabalhava na Uhum. venda junto com ele. A carteira era bem pequenininha, né? Hoje não dá mais, né? Mas assim, ó, peguei histórias de família com 5, 4 filhos que estavam em aluguel e não conseguia sair de jeito nenhum, o marido com a cabeça bem fechada, medroso. Então, assim, tu tem que mergulhar e mostrar ele muito trabalhador, tinha na época um bom FGTS para dar de entrada, ia ficar uma prestação bem legal, mas medroso, sabe? Então, assim, a nossa parte também é mostrar que é possível, né? E que se ele continuasse aonde ele estava, ele Nunca ia nunca. sair do lugar. Exato, exato. Então, esse é o nosso papel também de encorajamento, não de ilusão, de encorajar o cliente. É bem isso mesmo, gente. E tem um monte de situação, eu tiro lá por casa. Não, O meu mas marido tem medo. Medo? Ele é assim, ele é muito. Eu digo pra ele, cara, mas olha só quantas oportunidades a gente já perdeu, sabe? Mas é e inseguro. o tempo passa, as coisas aumentam e assim vai. A Total, dificuldade total. vai sempre ter.
É total. Vamos parar de comer É. fora e economizar. Mas é sobre isso que eu falo, sabe? E assim, e não adianta, é o que eu digo assim, às vezes tu tem que ter, é claro que dá medo. É como a gente tá falando, não é uma prestação que tu Tem que vai ter ali e tu coragem, compra em tem. 10 vezes, né? É uma vida, mas a gente conversa com o David, o Rodrigo sempre entendeu maravilhoso ele, aí a gente sempre conversa e é o que ele fala. O David falou ainda, Ju, tu vai pagar em muito menos tempo do que tu Sim, imagina, sim, sim. porque tu é agoniada, tu vai querer ir lá, mas aí, né, E o imóvel, ele está se pagando se também? paga. Claro. Exatamente. Hoje eu tenho bastante investidores que compram para locação. É, olha só. Uhum. Então, Biguaçu é muito forte em locação, né, é Gi? muito bom. É Eu sou muito. muito grata por Biguaçu, sabia? É, né? É, por ter vindo para essa cidade, ter formado a minha família aqui. Sou, assim, muito feliz. Eu falo para os meus clientes, tem muito cliente que vem do Rio Grande do Sul, São Paulo, Uhum. que querem um local mais tranquilo. Então, primeiro, eles residem com aluguel. Daí eles sentem a cidade, ficam um ano e pouco, vendem um imóvel lá e adquirem aqui. Geralmente a história é parecida. E eles ficam bem apaixonados pela cidade também. É, Eu acho que é um ambiente gostoso para criar o filho, tem boas escolas, rapidinho a gente está aqui no lado da capital, é então é um verdade. local muito bom. Eu digo que é qualidade de vida morar em Biguaçu. Exato. Eu gosto. É plano? Ah, não sei, eu gosto daqui Eu também. Eu gosto acho. demais também. Aham. Fiquei muito feliz por Deus ter me colocado aqui, sabe? Né? Aham. E a parte de locação em Biguaçu também é forte, né, Gi? Tipo assim, porque as pessoas às vezes se questionam muito disso, falando do ramo imobiliário mesmo de vocês ali, tipo, mas aluga mesmo. Eu conversando, acho que ano passado, final do ano passado, acho que não tinha imóvel para alocar, que estava bem difícil de para te ter Hum. mesmo para ofertar imóvel para as pessoas locarem, que estava A praticamente. locação, ela não para, graças a Deus, né? Então, assim, se o imóvel ele está num valor de mercado, né, não está extrapolando, Sim. né, Uhum. aluga muito rápido. É incrível, assim, se desocupou, rapidinho aluga também. E a imobiliária tem todo esse cuidado na hora da entrega, para entregar para o proprietário como estava de início. Uhum. Então, a gente tem o aluguel garantido, condomínio é garantido, IPTU é garantido. Então, assim, fica bem, é um campo assim bem agradável ao proprietário. E a parte de locação de vocês é só Biguaçu, Gi? Ou Não, vocês já têm? trabalhamos com São José e estamos aos pouquinhos indo para Palhoça. Ai, que legal. Em Governador também temos alguns Uhum. imóveis, né? Não lá na praia, mas ali para Areias, por Mas, ali. tipo, a imobiliária, ela pode atuar em qualquer área que ela precise, que ela Pode, quiser. Tipo, pode. tu Aham. pode Na atuar Grande Floripa aqui pode, aham. sim. Aham. Ah, que Não tem legal. problema, não precisa ter sede lá. Uhum. Que legal. Isso é muito bom, né? Porque... E eu vejo que... Eu não sei se é sensação, porque eu vivo mais no Biguaçu do que, do que Florianópolis, mas parece que aqui é menos imóvel para locação. É porque a gente tem um número menor de imóvel, Não, né? mas eu acho que mesmo assim, porque tu passa ali, eu moro em Capoeiras. Nossa, tem prédio ali que vários assim A gente tem para bastante ali para a alocar. região de São José. É, Uhum. em- Não para, né? Meu aham. Deus, os imóveis não ficam desocupados. Graças a Deus, assim. Na época da Covid, eu Uhum. fiquei bem preocupada, tá? Na época da Covid, que daí o GPM foi lá para cima, os índices ficaram bem altos, mas o que eu falo assim é tu ter uma boa administração e um bom diálogo com teus clientes, né? Explicando para que eles também tivessem coerência ali, né? Na Uhum. questão dos reajustes. Graças a Deus, assim, eu não vou zerar, porque até teve desocupação, mas tipo, saiu para ir morar com a mãe, Ah, sabe? Mas não pelo fato da Covid em si, assim. uhum. E Foi um os valores impasse. são parecidos ou tem diferença? Tipo, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, tem diferenciação? São José, assim, realmente de locação? É porque, na verdade, varia muito de bairro para bairro, Ah, né? entendi. Isso aí a gente já vê também pelo próprio valor de mercado, o valor de venda, né? Então tem bastante diferença, sim. Né? Floripa, dependendo da região, é um valor, São José é outro, Biguaçu é outro. É, tem as áreas, né? Tem, tem. É porque Biguaçu, ele não é uma cidade tão grande. Porém, a variação dos valores de um bairro para outro já mudam bastante, Olha né? Por só. exemplo, o bairro Fundos é totalmente diferente, do Vendaval, né? Então, isso tanto para venda quanto para locação. Olha só. E graças a Deus, né, tem agora bastante construtoras aí, né, que estão investindo na cidade, são mais imóveis que vão girar.
em pauta também. Bastante está vindo, Sim, né? sim, sim, sim. Isso é muito bom, né? Lá nos fundos saíram bastante ali da construtora Moinho. A gente, na locação, a gente tem bastante imóveis de locação deles lá, que na época venderam, né? É, eu vejo que muita gente compra para investimento, né? Muita. E os nossos clientes, os compradores, eles já colocam conosco, né, na Uhum. locação. Então, eles já compram visando a locação, daí a gente já dá esse apoio todo ali no início da compra, já faz uma avaliação de quanto ele vai conseguir, o que ele deve capacitar no imóvel para ajudar, para alocar, né, para aquele imóvel não ficar parado. Eu sempre falo que imóvel parado é dinheiro que sai do bolso, né? É. Então, principalmente apartamento, que tem condomínio. Então, a nossa missão entrou em pauta alocar o mais rápido possível, mas também com cliente que tenha capacitação de pagamento, né, para não ter problema, né? Aham. É, e o legal, o apartamento normalmente, né, o imóvel, quando a pessoa procura, ela tem que ter pelo menos alguma coisa, uma cozinha, um banheiro, Então, porque e daí ele loca sabe mais que, rápido. como eu já trabalho há bastante tempo aí na área, agora isso está sendo uma prática que tem melhorado, graças a Deus, assim, os proprietários estão vendo que é importante pelo menos ter uma cozinha, né? Porque em São Paulo, a maioria das locações já são mobiliados, não tem É. apartamento vazio, mas na nossa região não tinha essa prática. O pessoal queria locar sem nada, às vezes até sem tanque, sem nada. O que que a gente orienta? Pelo menos o básico, É, né? Que tenha o tanque, as torneiras, o kit banheiro e pelo menos a cozinha. Ah, não, Gi, mas eu não tenho condição, não tem problema, pode trabalhar com ele assim. Só que o que que vai acontecer? Que a gente já visa o depois, né? A pessoa vai alugar para uma família, vai furar o teu piso. Vai tirar o balcão, vai alugar para outra, vai ter mais furo, porque nunca vai ser no mesmo local. é verdade. Então, você vai ficando uma peneira à parede, vai destruindo o apartamento e não tem o que fazer, porque a pessoa quer residir, ela precisa instalar. Se já está instalado, ela só entra para usar, É verdade. né? É. Então, isso aí já previne muita coisa. E fora também que valoriza mais o teu imóvel, é um imóvel que vai ter um alto índice de procura, porque hoje assim, João, o cenário está bem diferente, principalmente para os jovens. Eles estão bem seletivos, tá? Bem diferente da nossa época. Que engraçado, né? Eu lembro que a nossa, desde quando, tipo, eu ainda sou mais velha do que tu, mas, tipo, quando a gente era novinha, uma casinha de madeira Ai, simplesinha tava cara, nosso valendo, sonho. né? Quando eu e o Qualquer David, casinha já a valia a gente pena. casou, a gente ia morar numa casinha, uma meia água lá nos fundos, feliz da vida. Hoje em dia, não, querem tudo sob medida, o Aham, melhor possível, que tenha aham, elevador, se tiver aham. piscina, são bem exigentes, tá? Que Bem engraçado, exigentes. né? E o engraçado também, como mudou o mercado, eles não se importam de pagar mais. Na nossa época, a gente queria pagar o mínimo possível para juntar dinheiro para comprar. Isso. Eles não estão muito preocupados, não estou falando todos, né? Aham. Estou falando uma demanda ali que a Uhum. gente atende. Eles querem viver o hoje e viver bem. É verdade. É sobre isso, É bem isso. né? Quero ir Então, num o lugar mercado bonito, mudou. num lugar que Exato. não é. Porque eu quero a minha qualidade de vida hoje, Aham. amanhã eu não sei. Uhum. Eu vejo isso também, às vezes me espanta, assim, aí eu fico pensando, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, né, É, Gi? A gente fica exato. pensando, Não eu não tem, sei o não que tem não certo existe e nem certo errado. e errado. Exato. É como cada um busca viver e acha que tá bem, e se estiver bem, né? Eu acho que tem que estar bem consigo mesmo, claro. Dá o passo conforme a tua perna. Se tu Claro. consegue fazer aquilo ali, tá tudo bem. Mas eu penso que eu acho que a gente era mais pé no chão. Acho, sabe que isso eu acho que há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, a gente recebeu um palestrante aqui na associação e ele falou sobre isso. Que daqui a 5 anos ia mudar totalmente. Ele tinha viajado para os Estados Unidos, para a China, e ele já tinha, há muito tempo, ele já falou isso, que os nossos filhos eles não iriam querer ter carro próprio, eles não queriam ter casa própria, porque eles iriam viver de investimentos e eles iriam morar onde eles quisessem com. Uhum. E hoje a gente percebe É uma muito tendência, isso, não né? é todo mundo, mas uma grande maioria hoje a gente percebe que vive desse jeito mesmo. Eu fico Aham. pensando, cara, Não, e a gente já está sentindo isso no mercado. olha só. E cada vez mais? E nós fomos criados com a cabeça do seguinte, né? Investir para deixar para os filhos. Que E tem que eles ter querem viver o alguma hoje, né? coisa que é nosso, né? Exato.
Que legal. E é o que a gente tá falando agora. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas eu toda a vida tive aquela coisa de que não, tem que ter a casa própria, porque meu Uhum. pai sempre foi assim, minha mãe sempre foi Sim, assim. sim. E eles não pensam nisso. Eu tenho um filho de 21 anos e eu não sei se ele pensa, claro, pensa, mas não pensa no sentido de ter para casar, mas ter para investir, de repente, Uhum, sabe? uhum. É, Sim, é um ver pensamento. vários vídeos, assim, sobre investimentos e tal. Mas eu digo assim, nossa, eu na idade dele, tipo, ele tá namorando há 1 ano, eu já pensaria que, eu compro um apartamento para Para casar. casar, assim, não, já quer fazer aluguel daquele investimento, mãe. Que Deixa ele. engraçado, né? Aí de que cabeça Deixa eu morar diferente, né? mais um pouco com que a mãe paga a água, a luz. Que engraçado, né? E É. é como muda mesmo. E ele falou, quando ele falou aqui, eu fiquei pensando assim, ai, até Ô, Ju, mas parece. na nossa época a gente estava louca para sair de casa. É porque eu acho que naquela época a Não gente era foi tão criada para confortável. isso. Também não É, tinha tanto conforto, mas é. assim, era criado para isso, tipo, parece que a gente fantasiava brincar de casinha. Hoje eu fico pensando É, nisso hoje. também, também. Eu digo que a gente era tão sem maldade, que hoje quando passa nos stories ali do Instagram, que aparece algumas coisinhas citadas, lá dos anos 90, que tu começa a ver anos 2000, tu vê assim as musiquinhas, coisinhas, a gente era boba, a gente não tinha noção do que era. A gente cantava, não tinha Aham, é maldade, eu verdade. acho. Não sei se hoje, pela tecnologia que tem, que aí começa a vir muitos memes, muitas brincadeiras das coisas que vêm ali das malícias mesmo que tinha, mas eu não lembro dessa maldade, de a gente É, ter essa também não. maldade boba toda assim, sabe? Eu acho que a gente era bem bobinha, assim. Era bobinha. Não é? Eles já são bem maduros, né? Tem muito acesso, Aham. acesso a muita coisa. Exatamente, eu digo, eu tenho um de 8 anos também, nossa, totalmente ligado, assim, fala umas coisas que eu fico pensando, meu Deus, eu na E a idade gente dele eu tem que jamais iria cuidar, pensar isso. tem que ter um zelo, né? Uhum. A gente já Não tá é cortando até fácil. rede social. Rede social não, celular, porque embora tu limite para a Sim, idade e tal, sim, sim, sim. mas a gente sente muita diferença. Mais um negócio que acaba recaindo muito sobre a mãe, né? Porque a gente Esse acaba cuidado. acompanhando muito e a gente percebe o filho da Sabe gente. que a gente meio que forçou também a ir residir no condomínio por causa disso, né? Uhum. A gente hoje está morando num condomínio para o filho poder brincar mais na rua. Chega com o pé preto, né? Já tem até um Scott-Brite no banheiro, tem o pé cheio daquela borracha da grama lá e sujeira. Graças a Deus, assim, porque ele estava só no sofá, só celular, só TV, estava engordando, deprê. Agora já está outra criança. Olha só. Então, assim, a importância dessa convivência, sabe? Mesmo que os amiguinhos também queiram jogar e às vezes estão jogando junto, ele também está lá jogando junto, mas eles têm uma comunidade, Uhum. né? Eles trocam informações, eles brincam, bike é direto, aí tem piscina, joga futebol. Ai, é outra vida, meu Deus. É. Aconselho, família, aconselho. Se quiserem morar em condomínio, vem para destaque que a gente te auxilia para dar qualidade de vida para a família, É que é verdade. E importante. e sabe, Gi, que foi uma das coisas também que me surpreenderam, quando eu fui pesquisar e ver sobre os condomínios, a gente acha que é muito caro, e às vezes nem é tão Não, caro assim, claro, mas tem se tu vários tipos for de condomínio, mas tem condomínio que é o condomínio de um apartamento normal, que te dá exato. muito mais opções e muito mais segurança. Exato, exato. Ah, E e assim, ó, o Delta Ville ali foi um presente para é Biguaçu. verdade, Foi um presente. Meu Deus. é verdade. Muita família restaurada ali, tenho certeza. É, né, é qualidade de vida, né, tu É morar qualidade assim. de vida. É muito bom. É Ai, de ver verdade. aquelas crianças e cachorro e aqueles passarinhos. Ai, eu fico viajando, né? Ai, eu adoro. Ai, eu adoro, tô adorando morar ali. Hoje a gente já passou do tempo, olha, viu como passa rápido? Viu como a gente tem o que falar? Sim. Mas assim, eu queria que tu deixasse um recado, tá? Mas que tu falasse para as pessoas quando que foi realmente que tu percebeu assim a virada de chave no empreendedorismo para vocês, assim, dizer assim, não, era isso aqui mesmo. Eu sei que a gente vai passar perrengue, mas a gente vai conseguir, porque vocês são uma empresa que é para quem acompanha. Vocês trabalham equipe, vocês trabalham propósito, vocês trabalham gestão, vocês trabalham realmente a capacitação, e porque muito empresário ainda acha que isso, eu não vou investir, eu não vou capacitar, porque depois ele vai sair e vai me deixar.
Qual foi a virada de chave para vocês fazerem isso e o que de recado tu deixaria para isso, para esse empresário que pensa assim, não vou capacitar porque vai me trocar ou vai sair da minha empresa? Então, nessa jornada aí, muitos entraram, saíram e levaram consigo um pouquinho de nós. É assim que a gente pensa, Ai, que legal. né? Então, não posso pensar que eu investi e joguei fora meu investimento. Não, é como relacionamento. Ele é bom enquanto durou, que seja bom para ambas as partes, não só para um. E a partir do momento que não está bom para um, a gente se despede, né? É assim que funciona. Que eu vejo assim, percebi no nosso negócio, que deu assim, realmente é isso aqui que a gente gosta de fazer, a gente ama fazer, a gente precisa crescer. A partir do momento, Ju, que a gente entendeu que o nosso cálice, ele já estava cheio e começaram a juntar outros cálices ao redor e começamos a transbordar neles. Então, a partir do momento que eu começo a transbordar no meu amigo, tá valendo a pena. Né? Então, assim, essa é a parceria que nós temos com nossos corretores. Quando eu vejo que nossos corretores estão conquistando a casa própria, conquistando o carro, conquistando desejos, família, viajando, tá valendo a pena. A destaque vale a pena. Sabe, o meu cálice está cheio, estou transbordando. Para que eu vou querer uma garrafa? Não tem necessidade, meu cálice está cheio. Eu estou feliz aqui. E a partir do momento que ele enche, eu vou poder transbordar em outras famílias, em outras vidas. Isso tem propósito. Não faz sentido para mim sair da minha casa e trabalhar só em busca de dinheiro. Tem que ser um todo, né? Eu acredito que sucesso é um todo. É sucesso na família, é tu praticar um esporte, tu ter saúde, é tu amar o teu esposo, é tu poder ter prazer em servir a tua família, é ter prazer em pisar no teu escritório, no teu ambiente de trabalho, é ser um ambiente gostoso, onde as pessoas têm prazer de estar. É isso aí que a gente quis construir, que eu acredito que a gente conseguiu e tem muito pela frente, né? É poder dar esse transbordar realmente para que as pessoas possam crescer conosco, não só a gente reter. E transbordou, Gi. Amém, minha De verdade, transbordou. Porque quando a gente vê o entusiasmo teu falando, o entusiasmo do David falando, é de verdade. Sabe como é que é? A gente não consegue fazer de conta que Não. a gente não consegue dizer para os outros que é tudo bem e que realmente está fazendo isso, se não está. Não. Quando as pessoas acompanham, as pessoas percebem, a gente percebe o entusiasmo de vocês, o amor, a vontade de fazer aquilo ali, a acolhida dos funcionários. Já me deu até vontade de virar corretora de imóveis. Delícia. Ô, Gi, eu vou te dar um mimo da CIBIG Muito CDL, obrigada. né, para te anotar Obrigada. as tuas experiências. Depois tu vem fazer outro podcast com a gente, trazendo mais novidades aí. Obrigada. Vou te dizer que eu não tinha dúvida de que seria maravilhoso. A tua tranquilidade de falar, tu passa, eu digo que isso tu passa na rede social e eu te acompanho, tu sabe que eu te acompanho porque tu vê os likes lá que eu sempre Aham. curto. E a tranquilidade que tu passa pra gente de resolver as coisas difíceis é tão, tão bom que a gente pensa, "E será que é tão difícil? Assim, parece que Não, contigo não. tudo é muito fácil." É que Deus é bom, João. A É, gente que complica. é A gente, verdade. ser humano, que complica a nossa jornada. É, Porque só de estar aqui, poder respirar, poder contemplar o sol, poder viver, poder ajudar pessoas e se ajudar, é. né? Isso aí já faz toda a diferença. E eu A disse para mim gratidão, né? mesma que 2026 eu iria acompanhar pessoas positivas e que me trouxesse algo de bom. E assim, porque às vezes a gente vê algumas coisas assim que tu fica até chateado, sabe? Tu fica, ai meu Deus, parece que toda a vida é aquela coisa de alfinetada, né? Ah, isso Uhum. já passou, já Sim. não é mais, sabe? Então, assim, aí quando tu acompanha pessoas assim do bem, que tu vê o negócio, cara, dá uma vontade. Tu te sente com vontade de fazer a mesma coisa, de correr atrás e de lutar por aquilo ali, porque difícil é para todo mundo, não É. é Não, fácil, não é nada cai do fácil. céu pra Não. gente. E tu faz isso, como eu tô falando que tu faz isso com leveza, tu faz isso com sabedoria, com Deus no teu coração, porque tu sabe fazer isso e trazer, resolver coisas difíceis de forma delicada, sabe? E é isso. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas da gente. Então, dizer para ti que te receber aqui foi muito bom e foi só para dizer assim, é de verdade mesmo tudo que eu Ah, falei no começo. obrigada. Tá? Muito Eu obrigada. desejo
tudo de bom para vocês, na Obrigada. Destaque Imóveis, na tua família, e dizer assim, continua sendo essa mulher maravilhosa que edifica a tua casa, porque tu faz uma diferença gigante. Eu tenho Obrigada. certeza que as pessoas adoram te acompanhar, Obrigada tá? de coração, obrigada pela oportunidade, Obrigada obrigada a nós. Biguaçu, eu amo essa cidade, amo poder estar aqui, amo poder atender as pessoas da nossa região, é bom demais. Que bom, Gi. Então, para quem nos acompanhou até aqui, não esquece de acompanhar esse super podcast no YouTube, Spotify, acompanhar lá os cortes que a Isabelle coloca lá pra gente no Instagram, Facebook. E a Cibig CDL tem muita coisa boa para você também, empresário, que queira se capacitar, que queira capacitar a sua equipe. Vem conhecer, não tem necessidade de chegar aqui e bater aqui na porta que ele tem que se associar para participar das coisas. Não, pode vir, pode conhecer. A gente está de portas abertas para mostrar para você, empresário, que ainda não participa da Cibig CDL, para que realmente venha entender se isso aqui faz sentido para o seu negócio. E eu tenho certeza que faz. Então, vai fazer toda a diferença plantar essa sementinha de que uma gestão bem feita é um resultado garantido. É isso aí. E, Gi, para terminar o nosso podcast, a gente olha para a câmera central e a gente fala o slogan da Cibig CDL juntas. Vamos fazer? É a Cibig CDL, a força que te representa. Vamos? Vai lá. Então vamos lá. A Cibig CDL, a força que te representa.